Mateus 25. Mateus 25 começa com a parábola das 10 virgens e ali diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Bom, vou comentar então sobre isso, né? 10 virgens. Por que o número 10? O número 10 é um número... A maior parte do número 12, né? Porque o número 12 na Bíblia é um número completo. O número completo é 12. E o número 10 é a maioria, a maior parte do número completo, né? E nós temos, além do número 10, então nós temos também o número 2. Então, 10 mais 2 são 12. 10 representa a maior parte e o 2 representa a menor parte, tá? Aqui tem a maior parte representa a maior parte dos que creram no Senhor Jesus, que compõem a igreja, né? As 10 virgens compõem a maior parte dos que creram no Senhor Jesus, né? A maior parte dos cristãos, a maior parte, né, que compõem a igreja. 10 virgens. Virgens porque o nosso... lembra que Paulo disse, né, em segunda... Vamos ver, vai. 2 Coríntios capítulo 11, de ter apresentado, né, os coríntios a Cristo. Dá uma olhada aqui, 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, em primeiro lugar, quando nós nos convertemos, quando nós fomos salvos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós então nos fomos justificados por Deus e nós nos tornamos uma virgem que ama somente ao seu esposo. Nós temos um só marido, um só esposo, que é Cristo. Então, a partir desse dia, os nossos olhos não estão mais fitos em outras coisas, em outras pessoas, mas os nossos olhos estão fitos somente no nosso Senhor, no nosso noivo, né, no nosso esposo, que é Cristo. Nós passamos a ser virgens. Muito bem. E essas virgens, esse número 10 virgens, representam, né, representam os cristãos, os que creem no Senhor Jesus, como eu digo, não é? Os membros da igreja, mas a grande maioria, antes da vinda do Senhor, né, terão já adormecido, né? Isto é, a grande maioria já terá, né, partido para o Senhor, já terão morrido, tá? Então, por que eu digo isso? Porque aqui no versículo 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Foram todas tomadas de sono e adormeceram, tá? Então, quando... vamos continuar assim. Então, essa igreja é formada por virgens e o próprio Senhor está preparando essa igreja para o casamento dele com ela, né? Isso está em Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 5, né? Versículo 25, Efésios 5, versículo 25.
que diz, né, Efésios 5, versículo 25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então nós somos essa virgem que Cristo, né, amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá? E Deus está santificando a sua igreja, né, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vejam como é importante nós estarmos abertos para a palavra e valorizando cada palavra que nos lava, que nos santifica, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Então esse é o propósito de Deus ter nos chamado, e nós somos as virgens, e Deus quer fazer de nós a sua igreja gloriosa para aquele dia se casar, Cristo se casar com a igreja. Bom, então vamos voltar lá para Mateus 25. Eu preciso mostrar para vocês, aqui fala as 10 virgens estavam com as suas lâmpadas, e saíram ao encontrar-se com o noivo. Cristo é o nosso noivo. Essas virgens estavam com suas lâmpadas acesas. Que é uma lâmpada, né? Provérbios capítulo 20, versículo 27, fala que a lâmpada é o nosso espírito, é o espírito do homem, tá? Provérbios 20, 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o espírito do homem, o espírito que Deus deu a cada um, né, é a lâmpada do Senhor. Então, no dia, né, quando Adão caiu no jardim do Éden, essa lâmpada se apagou. Essa lâmpada, esse nosso espírito ficou amortecido. Mas graças a Deus, no dia em que nós cremos no Senhor Jesus, nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós recebemos uma nova vida, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, o nosso espírito reviveu, o nosso espírito renasceu. Esse é o novo nascimento, e com esse novo nascimento, o nosso espírito, como lâmpada, ficou acesa de novo, graças a Deus. E o azeite que faz a lâmpada ficar acesa é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que entrou em nosso espírito e acendeu novamente o nosso espírito como lâmpada. Muito bem. Então, existem 5 que eram nécias e 5 eram prudentes. Qual é a diferença entre essas duas categorias de pessoas? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, que representa as vasilhas, né? As vasilhas representam um vaso, né? Nós somos feitos como vasos para Deus. Romanos capítulo 9, vamos dar uma olhada, Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Então Deus chamou
entre os judeus, entre os gentios, né, esses vasos de misericórdia, e nos deu a sua salvação no dia em que cremos no Senhor Jesus. Muito bem, então a partir desse momento nós passamos a ser uma virgem. Por isso, tanto as virgens, né, nécias, tanto quanto as virgens sábias ou prudentes, tinham suas lâmpadas acesas, seus espíritos estavam regenerados, né, acesas pelo azeite de Deus, que é o Espírito Santo no Espírito. Mas o vaso refere-se à nossa pessoa, à nossa personalidade, à nossa alma, não é isso? Então, não só o espírito precisa conter azeite para manter o espírito, nosso espírito do homem aceso, mas a nossa alma precisa conter também azeite. E como se armazena azeite na nossa alma? É nós permitirmos que a palavra trabalhe em nós. Então, essa é a diferença entre as nécias e as prudentes. As prudentes, quando ouviam a palavra de Deus, elas tomavam como palavra que vinha de Deus, e elas as recebiam, e elas criam, obedeciam e praticavam essa palavra. Né? Essa é a diferença, né, entre a geração das trevas e a geração da luz. A geração das trevas não crê na palavra de Deus. A geração das trevas perseguiram, até mataram os profetas. Mas a geração da luz ama a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, né? E deixa que essa palavra de Deus venha armazenar azeite nas suas vasilhas. Isto é, a própria palavra da verdade, que carrega o próprio Deus como toda a realidade, deixar que Deus, através da palavra, possa constituir toda a realidade de Deus no homem, na vasilha do homem, isto é, na alma do homem. Portanto, queridos irmãos, não basta apenas ser um crente, não basta ser apenas um que crê no Senhor Jesus e viver dessa forma desleixada. Não, nós precisamos buscar o Senhor, invocar o seu nome, correr atrás da palavra profética, atrás da palavra de Deus, e a palavra que carrega a verdade, que é o próprio Deus, como a realidade de todas as coisas. Deus deseja trabalhar na nossa alma, transformando a nossa alma pela renovação da nossa mente. Queridos irmãos, mas aqui não diz que essa vasilha precisa estar cheia até a tampa. Se você estiver fazendo assim, essa é a sua atitude de buscar a palavra, ainda que você não tenha, né, sido maduro até 100% de maturidade, mas se você estiver nesse processo, você valoriza a palavra do Senhor, você obedece, você ama, você crê, queridos irmãos, você está já a caminho de ser um vencedor, e você será uma virgem prudente, tá? Então vamos lá. Aí, e o azeite, né, eu já disse que é o Espírito, né, Espírito Santo. Muito bem. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Aqui interessante aqui falar, né? Foram tomadas de sono e adormeceram, ficaram sonolentas e adormeceram. Interessante, eu vou mostrar para vocês em Atos capítulo 9, versículo 37, tem essa expressão de adormecer. Atos 9, 37, ali fala da ressurreição de Dorcas, né, da Tabita. Versículo 36 diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Está vendo? Então existe esse processo, é adoecer e morrer, tá? E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Quer dizer, ela veio adoeceu e veio a morrer, tá? E 1 Coríntios 11, versículo 30.
1 Coríntios 11, versículo 30, ali diz: eis a razão porque há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, né? Então, quando fala-se que as virgens, né, elas foram tomadas de sono, como o Senhor não voltou na época delas, né, foram tomadas de sono, adormeceram, quer dizer, elas foram adoecendo e morreram fisicamente, tá? Mas todo cristão, na verdade, não morre de fato, mas adormece, dorme. Então, todas as 10 virgens adormeceram. Em outras palavras, todas as 10 virgens que compõem a grande maioria dos cristãos, dos santos, né, já dormiram, ou dormirão ainda antes da vinda do Senhor Jesus, tá? Então, número 10 é a maior parte do número 12. Então, a grande parte dos santos já dormiu no Senhor, ou dormirá no Senhor antes da volta do Senhor. Muito bem, então aqui se refere aos santos que já morreram, já dormiram no Senhor. Aí versículo 6, mas à meia-noite é a hora, irmãos, a hora mais escura da nossa era tenebrosa, né, que significa... a hora mais tenebrosa significa o fim da nossa era, né? Já na vinda do Senhor, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O que quer dizer isso? Exatamente, né, está dito por Paulo em 1 Tessalonicenses, que nós lemos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dê uma olhada lá, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né, o próprio Senhor determinará, né, chegou a hora, agora é a hora, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ali ouviu-se um grito. Esse grito é a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso refere-se já no final da grande tribulação, na parousia pública do Senhor, na vinda pública do Senhor. Aí as virgens serão, né, acordadas, tá bom? Então vamos voltar, né, para Mateus 25. Eu pretendo, né, dar uma passada para vocês entenderem essa parábola, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, todas serão ressuscitadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes, né, aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quer dizer, nós precisamos, queridos irmãos, preparar azeite na nossa vasilha. Vamos preparar para que a palavra de Deus, a palavra da verdade, possa trabalhar em nós, na nossa alma. Nós não podemos ser um cristão superficial, só tendo, né, o espírito regenerado e a nossa alma totalmente ainda natural, sem ser transformada. Não, precisamos permitir que a palavra de Deus atue em nós, né? Trabalhe em nós e carrega, a palavra carrega toda a realidade de Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é a glória. Quer dizer, tudo que Deus é,
né? Deus é amor. Tudo que Deus é, seja constituído em nós como a sua realidade e depositada na vasilha, na nossa alma. E assim nós teremos azeite na nossa alma. Quando o Senhor voltar, a nossa lâmpada continuará acesa para receber o Senhor, tá bom? Receber o Senhor Jesus. Então, vamos viver apercebido. Então, aqui não tem alguns irmãos têm uma compreensão um pouco errada de que é necessário que a nossa vasilha esteja totalmente cheia. Nesta parábola não se fala nisso, basta que você, no tempo em que o Senhor te despertar, você passar a viver uma vida de deixar o Senhor trabalhar na sua alma, deixar, né, que a palavra da verdade, né, possa constituir o azeite, levar azeite, trabalhar azeite para a sua alma, a sua mente, emoção e vontade são trabalhadas, né, para serem transformadas, mais parecidas com Deus, não é isso? Então, está bom. Então, esse é o processo de você ser um vencedor. Não precisa estar até a tampa, mas alguns acham, eu não vou ser vencedor porque estou longe de estar totalmente maduro. Não, desde que você tenha esse estado de busca, isso também vale para você, né? Esse estado de busca, você será considerado vencedor, tá bom? Então, essa é a parábola das 10 virgens.